Na mesma, defendeu a educação como pilar da nação. O presidente da República, Daniel Chapo, falando em sua fala durante a abertura do ano letivo 2026, um mês depois do seu adiamento devido às cheias, defendeu que a educação é pilar importante na construção de uma nação. Onde houver uma criança moçambicana, deve haver também uma oportunidade de aprender, isto é, a educação continuará a ser uma ponte de esperança, mesmo nos contextos mais diversos. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, ao abrirmos oficialmente o ano letivo 2026, reafirmamos com certeza: o futuro não se espera, constrói-se hoje. Constrói-se nas salas de aulas, no trabalho dedicado dos professores, no apoio das famílias, sobretudo os pais encarregados da educação às nossas crianças, e na responsabilidade coletiva de uma nação inteira, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. O chefe de Estado recordou que, após o ciclone, a escola estava em péssimas condições para o processo de ensino e aprendizagem, fato que, de certo modo, influenciava no aproveitamento pedagógico dos alunos. Os ciclones podem derrubar paredes, mas não derrubam o sonho do povo moçambicano. As cheias podem interromper caminhos, até derrubar pontes, estradas, salas de aulas, incluindo centros de saúde, linhas de transmissão de energia elétrica, sistemas de abastecimento de água, mas não interrompem a esperança de um povo determinado, como o moçambicano. Por isso, Moçambique continuará a erguer-se sempre que for necessário, com a coragem de que sabemos o que queremos e de quem sabe onde quer chegar. Hoje, abrimos mais um ano letivo, mas, acima de tudo, abrimos horizontes para um Moçambique mais preparado, mais resiliente, mais justo, mais unido e cada vez mais dono do seu próprio destino. Daniel Chapo assegura que a escola secundária da Manga, inaugurada na sexta-feira, está em melhores condições, muito por força da entrega do governo, juntamente com os seus parceiros, como é o caso do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na criação de um ambiente saudável para os alunos. E vamos olhar para a educação e economia, onde o Presidente da República destaca a educação como alicerce para o desenvolvimento econômico no país. O Presidente da República, Daniel Chapo, considera que a educação é o principal motor da independência econômica e do desenvolvimento sustentável de Moçambique, sublinhando o papel das escolas na formação de uma geração preparada para enfrentar desafios econômicos, sociais e ambientais. Na ocasião, o chefe de Estado deu destaque ao programa de mentoria escolar Somos Luz, que apoia jovens do ensino secundário a desenvolverem competências acadêmicas e vocacionais. Que a Escola Básica de Sturo é uma das primeiras a nível nacional a implementar algo inovador no nosso ecossistema do ensino e da aprendizagem, nomeadamente o programa de mentoria escolar para raparigas e rapazes Somos Luz, que incentiva alunas e alunos do ensino secundário a progredirem nos seus estudos com orientação vocacional e clareza das saídas profissionais, ficando assim melhor preparados para o mercado de trabalho e autoemprego. Em paralelo, estes alunos tornam-se modelos de referência para alunas e alunos do nosso ensino primário, incentivando-os também a continuarem os seus estudos e a seguirem os seus sonhos profissionais. Este modelo inovador está a ser liderado e expandido pelo Governo através do Ministério da Educação e Cultura, com base em estudos de avaliação do impacto que mostram resultados bastante positivos. Em 2025, a transição escolar nas escolas que implementaram o programa aumentou, em média, 13 pontos percentuais face ao grupo de controle. No que diz respeito à literacia, as escolas de implementação registraram um aumento de 23 pontos percentuais face ao grupo de controle, com taxas de matrícula no ano seguinte de 100% na sexta classe e de 98% na nona classe,
o que é muito encorajador. Queremos felicitar os alunos, os professores, coordenadores e a direção desta Escola Básica do Esturo pelos brilhantes resultados alcançados. 100% de transição escolar e 100% de matrícula no ano seguinte. Mais do que números, este programa está a desenvolver uma geração de jovens comprometidos com a sua educação e motivados para contribuir com soluções para Moçambique. O primeiro país da região austral de África a introduzir a mentoria escolar dentro do Sistema Nacional de Educação é Moçambique. Aqui está. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, meus pais, minhas mães aqui presentes, aqui está um claro e simples exemplo de fazer diferente para obter resultados diferentes no sentido positivo. Chapo apelou à preservação das infraestruturas e à formação de valores éticos e cívicos. No contexto da transformação digital, que integra a nossa visão governativa, uma educação que seja transformadora, no sentido de não se limitar a transmitir conteúdos, mas ajudar as pessoas a compreenderem criticamente a realidade como condição para que a mesma possa ser transformada. Segundo os ensinamentos do Paulo Freire, não deve ser uma empreitada para o futuro, mas para o nosso dia a dia, enquanto país encarregado de educação, gestores escolares, professores e governantes. Somos cada vez uma sociedade em rede, mais ligados, uma sociedade em que tudo é alcançável através de um simples clique. Há anos atrás, para acompanharmos notícia, tínhamos que estar ao lado da rádio. Para acompanharmos notícia, tínhamos que esperar o Jornal Notícia chegar na cidade da Beira. Para acompanharmos notícia, tínhamos que esperar que o telejornal da TVM de ontem, a cassete, chegasse na cidade da Beira para nós assistirmos no dia seguinte. Hoje, com um simples clique, a notícia voa mais do que a velocidade de uma bala ou a velocidade de vento, principalmente quando se trata de uma fofoca. Os dito fake news, as falsas notícias, estas é que correm a uma velocidade de luz. A abertura do ano letivo de 2026 decorreu sob o lema Educação, Investigação e Cultura, vetores fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Inicialmente, havia sido marcado para dia 30 de janeiro, tendo sido adiado por conta de eventos climáticos que assolaram o país, resultando em cheias na zona sul de Moçambique. E foi um discurso feito no âmbito da abertura do ano letivo 2026, onde Sua Excelência Daniel Chapo destaca ensino como base para o desenvolvimento. E passamos a olhar para a zona norte do país, concretamente em Niassa, relativamente a vias de acesso, onde a degradação interrompe o trânsito no distrito de Mecanhalas. Moradores de diferentes bairros e zonas de acesso ao distrito afirmam que a situação da estrada R720 piorou nas últimas semanas devido às chuvas intensas, que abriram carteiras e tornaram alguns troços praticamente intransitáveis. Segundo os membros da comunidade, há locais onde as viaturas ficam atoladas por várias horas até dias, dificultando o transporte de doenças e produtos agrícolas em Mecanhelas, no Niassa. Eu sou motorista do caminhão. Sim. Estou aqui há 2 dias. Enterrei neste lugar. Mas ao enterrar, ao pôr o material aqui, queriam melhorar a estrada. Mas o nível da melhoração da estrada, o material, está muito em cima. Então, pedi aos colaboradores que pelo menos tinham que raspar pôr em pedra. Kanyase ontumene sewavuta kwambiri tikungopempha kuti boma itiganizirirepo sewavuta magari moto kudusa kungopata ndi ati aboma atiganizire koma pamene zikuchitikira apa ndizodandaulitsa chifukwa chake choyamba wane ukakhala owonongeka palibe china chilichonse chimakhala cha phindu
Perante a situação, a tutela, através do edil do Conselho Municipal da Vila de Insaca, Damião Francisco Licimba, reconheceu a degradação das vias de acesso e explicou que os danos resultam, sobretudo, à intensidade das chuvas que se registram nos últimos dias. O responsável garantiu que já foram levantados os pontos críticos e que as equipas técnicas estão no terreno para intervenções de emergência, visando restabelecer a circulação enquanto se aguarda uma reabilitação mais abrangente. A fonte apelou ainda à compreensão da população, assegurando que os esforços estão em curso junto das autoridades distritais para garantir recursos que permitam uma solução duradoura para as principais vias afetadas. Para dizer, dar resposta, portanto, sobre essa situação, diria o seguinte: naquele ponto que está daquela maneira aí, nós já adiantamos fazer um trabalho. Já tem alguns 4 tratores que estão a fazer o trabalho aí, levando saibam para aquele lugar, para poder tapar. E não só naquele ponto, em algum sítio onde já está no nível do município. Só que o que veio acontecer é que depois de 2 dias, veio as chuvas, e assim paramos com o trabalho. E assim, depois do trabalho, depois da chuva parar, vamos continuar. Tem paciência a eles, que logo que para as chuvas, vamos continuar o trabalho. Entretanto, os moradores pedem a celeridade na resposta, considerando que a estrada R720 é fundamental para o desenvolvimento econômico e social no distrito, facilitando o aumento da produção agrícola e acesso aos serviços básicos em Micanhelas, no Niassa. São situações que causam prejuízos para os transportadores e residentes daquela região Micanhelas. Passamos a olhar para o setor da economia relativamente ao Fundo Monetário Internacional, onde o FMI aponta dificuldades de financiamento para o país. O Fundo Monetário Internacional advertiu que Moçambique atravessa um período de crescente restrição financeira, marcado por limitações no acesso a financiamento interno e externo, o que tem condicionado a execução orçamental do Estado. Num comunicado divulgado esta quarta-feira, na sequência de uma missão técnica realizada no país no final do ano passado, a instituição sublinha que as condições de financiamento se tornaram mais exigentes num contexto de elevada pressão sobre a dívida pública e persistentes déficits fiscais. Segundo o FMI, os atrasos no serviço da dívida e a estagnação da procura por títulos públicos por parte dos bancos nacionais, tradicionalmente uma das principais fontes de financiamento do Estado, reduziram significativamente o espaço fiscal. Paralelamente, o financiamento externo líquido mantém-se em terreno negativo, agravando os constrangimentos. Face a este cenário, estima-se que o déficit orçamental tenha registrado uma redução em 2025, situando-se em cerca de 4,5% do produto interno bruto, contra 6,2% no ano anterior. Esta diminuição resulta, sobretudo, de cortes nas despesas com bens e serviços e na execução de projetos de investimento público. Apesar da recente retirada do país da chamada lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional e da reforma de importantes projetos energéticos, o FMI considera que os desafios estruturais permanecem expressivos. A instituição prevê que o crescimento econômico, incluindo o setor mineiro, deverá manter-se moderado, rondando os 2%, condicionado pelo fraco dinamismo do crédito à economia. No plano monetário, antevê-se uma inflação acima da meta implícita do Banco Central no médio prazo, impulsionada pela necessidade de financiar déficits elevados. O relatório enfatiza ainda que Moçambique continua a enfrentar vulnerabilidades associadas à elevada dívida pública, fragilidades institucionais, choques climáticos recorrentes e desafios de segurança. Perante este quadro, o Conselho de Administração do FMI recomenda a adoção de um pacote abrangente de reformas com vista à consolidação da estabilidade macroeconômica e a criação de condições para um crescimento mais robusto e sustentável. Entre as medidas sugeridas, destacam-se a contenção da massa salarial do setor público, o alargamento da base tributária,
o reforço da gestão das finanças públicas, o controlo dos riscos fiscais associados às empresas estatais e a melhoria da transparência na gestão da dívida. O fundo sublinha igualmente a importância de proteger os grupos socialmente mais vulneráveis durante o processo de ajustamento. No domínio cambial, embora reconheça a prudência da política monetária adotada pelo Banco Central, o FMI entende que existe margem para maior flexibilidade na taxa de câmbio, como mecanismo de ajustamento às condições externas, recomendando simultaneamente a manutenção de níveis adequados de reservas internacionais. O alerta do Fundo Monetário Internacional traça um retrato de forte pressão econômica sobre o país, no momento em que se impõe a necessidade de reformas estruturais profundas. Apesar de alguns sinais positivos, o organismo multilateral considera que a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade macroeconômica dependerão da capacidade do governo em implementar medidas firmes e coerentes nos próximos anos. E a instituição defende reformas estruturais mais urgentes em Moçambique. Passamos a olhar para o município da Matola relativamente à imundície, onde um espaço baldio revolta moradores do bairro Singatela. Um terreno baldio abandonado há mais de 10 anos, localizado no bairro Singatela, quarteirão 47, na cidade da Matola, transformou-se num depósito ilegal de resíduos sólidos provenientes de diversos pontos da cidade. Esta situação tem provocado profunda indignação entre os moradores locais. Segundo os relatos da comunidade, o terreno pertence a um proprietário cujo paradeiro é desconhecido e que se recusa a zelar pela manutenção do mesmo. Não recebemos visita em casa. Não temos como por conta das moscas, das baratas. Nem temos como dizer a visita, nós vivemos nesse bairro assim, temos como receber visita assim, com esse lixo. O dono daqui não diz nada. Houve um tempo, ano passado, que lhe ameaçamos levar essa quinta. Ele disse que não tínhamos que levar, porque aqui tem dono. Por que ele não aparece para nós lhe vermos? Ele tem que aparecer. Aqui é Azevedo do Campo, Singatela, São Damaso, Azevedo do Campo. Nós jogávamos futebol aqui nesse campo aqui, mas contudo, devido ao lixo, já não podemos jogar aqui. E nós queríamos saber, será que o dono deste terreno, ele adquiriu este terreno para deixar assim para as pessoas porem lixo? Então isso é que dificultou a nossa vida. Então se ele não puder limpar, viver aqui, que dê autorização para nós, os jovens, nós podemos fazer um campo aqui, podemos controlar, as pessoas não podem deitar mais lixo, mas eles deixaram aqui à mercê do povo. O lixo ajuda algumas pessoas, aqueles que vivem de catar o lixo, sim, mas para nós os moradores encontra-se sendo uma coisa que não nos ajuda, nos dificulta muito a nossa vida. Então, nós queríamos pedir a ele que se pronunciasse logo antes que o povo tomasse decisões, porque o povo toma decisões e quando o povo toma decisões gera-se tumultos e nós não queremos tumulto aqui no nosso bairro. O local representa atualmente um grave risco à saúde pública devido ao acúmulo de lixo, que favorece também a atos criminosos, dada a ausência de iluminação e policiamento adequado. Mas assim, eu estou cansado porque eu acordo muito cedo. Vou no mercado, às vezes deixo criança. Se essa criança esse ano aqui tem que ir para a escola, tem que ao amanhecer ir deixar na escola de lá de Singatela, não vai ser possível. Nós estamos a pedir aqui, estamos a pedir ou os hospitais ou a escola para as crianças, porque nós não vamos conseguir. Porque nós somos mais vendedoras, estamos a acordar, estamos a dar pão cada dia. Quando nós ficar sentados, não há pão que vamos dar cada dia. Existem mesmo relatos de corpos sem vida encontrados no terreno, o que agrava ainda mais o sentimento de insegurança na zona. Já há anos, pelo menos eu quarto crime, eu ouvir que aqui houve um cadáver. E aqui estou a fazer em 2 anos, mas quando eu estou aqui em 2 anos, já assisti mais de 2 mortos aqui nessa zona aqui. Os residentes exigem a intervenção urgente das autoridades para ocupar o espaço, eliminar o lixo acumulado e implementar medidas que reduzam significativamente os índices de criminalidade na área. Então nós estamos a pedir ajuda, estamos a pedir socorro para nos ajudar. Hoje é outro morto que nós vimos nessa manhã aqui. É nossa vizinha. Isso aí é triste para nós.
Os moradores daquele bairro exigem a intervenção das autoridades municipais o mais urgente para a reversão desta situação. E desde já passamos a olhar para uma nota de destaque internacional relativamente à migração ilegal, onde quase 8 mil imigrantes morreram ou desapareceram durante o ano 2025. Pelo menos 7.667 pessoas morreram ou desapareceram em rotas migratórias em todo o mundo em 2025, informou a Agência de Migração da Organização das Nações Unidas nesta quinta-feira, alertando que o número real de vítimas provavelmente é maior e classificando as perdas contínuas como um fracasso global. A travessia do mar Mediterrâneo da África para a Europa causou a morte de pelo menos